Boa noite a todos. Dando um alô aí pro pessoal que está chegando, sejam bem-vindos à live de hoje. Boa noite, aguardar mais um pouquinho aí. Giovanni, nosso convidado já está por aqui, já estou vendo. Carlos, olá Carlos. Boa noite, prazer ter você aqui, Carlos. Tudo bom? Esperar aí o pessoal entrar. Raquel, opa Raquel, obrigada aí, eu vi que você passou aí uma pergunta, Raquel, pra gente fazer hoje pro Rafael. Leandro, boa noite a todos. Aguardar mais um bocadinho aí, esperar o pessoal entrar para chamar nosso convidado de hoje. Nós vamos falar sobre um tema bacana de se falar quando se trata de Caminho de Santiago, que é a preparação física. É uma questão que pega para muita gente fica muito ansiosa em relação a isso. E é normal, porque eu sei disso, eu também passei por essa ansiedade toda. E o Rafael é meu testemunho. Vamos aguardar mais um bocadinho aí. Opa, Carlos, tudo bem, graças a Deus. Barista Peregrino, olá, Barista. Vamos entrando aí, gente, aguardar aí o Rafael, acho que já está por aqui. Rafael? Vamos lá, Rafael. Pode pedir para participar aí, Rafael. Deixa eu chamar o Rafael, facilitar a vida do Rafael aqui. Esperando o Rafael entrar. Opa! Rafael, não escuta, Rafael? Tô sim, acho que tá invertido. Opa! Prontinho. Tudo bom, Rafael? Tudo ótimo. Seja bem-vindo à live de hoje. Finalmente. Obrigado pelo convite. Vamos tentar colaborar aí com a galera que tem alguma dúvida ou precisa de alguma inspiração, né, para se preparar, para não chegar lá e passar perrengue, né? Com certeza. Bom, gente, eu vou começar aqui me apresentando um pouco. Eu sei que tem gente nova, tem gente que me segue, mas tem gente que entrou recentemente, então eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Juliana, né? Sou gestora desse perfil, Bom Caminho Peregrino. Sou oficialmente uma peregrina, né? Em agosto de 2022, eu fiz meu Caminho de Santiago, caminho francês, da França até a Espanha, 800 quilômetros. Passei 40 dias andando, então eu sei o quanto é importante o preparo físico para enfrentar os desafios do caminho, né? Foram vários, foram 40 dias andando. Então, eu sei que esse é um tema que gera muita ansiedade nos peregrinos, nas pessoas que se interessam em fazer o caminho. E por essa razão, assim, para ajudar as pessoas a ficarem mais tranquilas, né, em relação a isso, eu estou chamando aqui o Rafael, né, Rafael, meu treinador, né, a pessoa que me ajudou a me preparar para o caminho. Então, assim, acho que ele é a pessoa que pode falar melhor e pode dar melhores orientações, porque é um profissional que tem 10 anos de experiência, né? É um educador físico, é um fisioterapeuta, ele é especialista, né, em técnicas de esporte. Então, hoje aqui a gente está com uma pessoa que pode ajudar vocês e responder algumas dúvidas que são comuns, tá? Então, vou deixar o Rafael se apresentar, né? E contar um pouco de como eu cheguei no Rafael, como é que aconteceu esse encontro, como é que foi o processo, para depois a gente ouvir as perguntas, as dúvidas de vocês e aí poder ajudar cada um nessa preparação. Pronto. Não, assim, prazer, né? Obrigado, Juliana, pelo convite, né? É uma honra para mim poder colocar um pouco da minha experiência, que é à disposição de todo mundo que está acompanhando a live. A forma que a gente se conheceu foi uma forma um pouco inusitada, né? Porque você chegou com uma demanda muito grande e numa condição, naquele momento, muito distante do que seria possível, né? Então, tinha uma lesão no joelho, que naquele momento não estava podendo nem colocar o pé no chão, procurou da pior forma possível, né?
Tá com edema no joelho, ó, não tô podendo nem colocar o pé no chão, mas quero fazer um caminho de 800 quilômetros. Assim, o quê? Não, se você tiver paciência, aí, assim, esses dias eu estava escutando, Juliana, esses dias eu estava escutando um Reels aí no Instagram, que eu acho que cabe muito bem aqui. O pessimista é preguiçoso, é muito fácil ser pessimista, né? Você se sente e diz que não vai dar certo. Difícil é ser otimista, né? Mas o otimista gosta de trabalhar, né? O otimista gosta do desafio e tentar colaborar para ver se as coisas dão certo e fazer acontecer. Então, naquele primeiro momento, eu disse, pode falar. Não, eu me lembro da ficha que tu mandou, né, pra gente. O nosso primeiro contato foi uma ficha, né? Isso. Eu me lembro que a ficha dizia qual é o seu objetivo, né? Lembra disso? Qual é o seu objetivo? E suas limitações. Né? As limitações eram assim umas 5, 6 linhas e o objetivo era um só. Eu quero fazer o caminho de Santiago, 800 quilômetros. Mas gosta de pedalar, gosta de jogar beach tênis, gosta de frescobol. Era muito frescobol, né? Quero jogar frescobol. Mas no momento eu tô com edema ósseo no joelho, tô podendo não botar o pé no chão. Tá bom, vamos lá. Vamos nos conhecer e vamos ver como é que você evolui. Né? Tava num momento ali ainda de pandemia, as coisas não estavam liberadas. A gente tinha tempo, né, para trabalhar. Então, foi dessa forma, né? A gente não se conhecia, com questão de personalidade, né? Então, como é que vai ser? Essa pessoa vai me dar trabalho? É ansiosa, não é ansiosa? Porque até a gente conhecer o aluno, né? A pessoa que vai treinar com a gente profissional, a gente também fica naquela dúvida. Porque quando a pessoa de um astral bom, de energia boa, que lhe escuta, que tem a paciência, as coisas tendem a dar certo, né? Mas se é uma pessoa mais pessimista, mais com energia mais para baixo e quer mais o resultado imediato, dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas aí, graças a Deus, a gente foi se conhecendo e o santo foi batendo, né? E foi havendo a conexão de sugestão de treino e de comprar ideia de fazer e, graças a Deus, no final das contas, deu tudo certo. Eu me recordo, assim, que eu sempre ouvia você me pedindo calma, né? E como eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, e por isso que eu digo que é normal esse tema da preparação física para o caminho, ele causar muita ansiedade. Porque eu passei isso, né? E ainda mais de uma maneira agravada, porque eu estava lesionada. E eu sabia que eu precisava, de alguma maneira, tratar minha lesão primeiramente, para depois me preparar devidamente para o caminho. E assim... Foram aparecendo outras lesões, né? É verdade. O joelho ficou show. É verdade. E foram aparecendo outras condições, mas é uma condição de prova que pode acontecer com qualquer pessoa. Exatamente. É melhor exatamente descobrir. Né? E é melhor você descobrir na preparação do que descobrir lá. Com certeza. O que me deixou mais segura de iniciar o treino com você, né? Não é porque você está aqui na live comigo, mas porque você aceitou a missão, né? O desafio, né? Qualquer um poderia dizer assim, essa daí é louca, né? Poxa, não está nem andando, chegou aqui de muleta e agora já está pedindo para andar 800 quilômetros, né? Então, de alguma maneira ali você me deixou claro que com trabalho, de dedicação, disciplina, eu ia conseguir. Eu ia ter que ter um pouco de paciência e era importante, né? Eu segui todas as orientações para que eu pudesse melhorar. Então, eu me recordo, foi em 2020 nosso primeiro contato. Eu ainda estava de muleta, né? Mal conseguia subir as escadas ali da clínica. E começamos efetivamente em 2021, né, os nossos treinos. E a partir dali, o Rafael botou quente, assim. Não tinha moleza, não. Tinha muito exercício, né, Rafael? Queria que você... É porque você está mais recordando da reta final. Não, mas é porque... No começo eu era bonzinho. No início não foi fácil, né? Era muita limitação. Eu me lembro que era muita limitação. É porque no teu início a gente tinha que fazer exercícios sem você poder ficar em pé. Então era basicamente exercícios deitados ou em cadeia aberta, né? Você sentado e tudo mais. Você podia fazer agachamento, você podia fazer leg press e tal, até a liberação médica, né? Quando houve a liberação médica, aí sim a gente conseguiu evoluir bastante o treino. Mas foi construído isso, né? Foi importante aquele momento para ir preparando. Com certeza. No primeiro momento, eu não sei se você lembra. Uma pessoa especialista nisso, né? Porque se dependesse de mim, no primeiro contato eu já estava te pedindo, ó, vamos lá, que eu preciso andar. Eu não sei se você lembra, no primeiro momento, nossos horários não se batiam.
né? E no primeiro momento eu só fiz a sua consultoria, eu só fiz sua prescrição de treino. Exato. Sendo que aí não deu muito bem, você não se adaptou muito bem a fazer com outro profissional e tal, não casou muito a química lá. E quando você entrou em contato comigo, eu disse assim, olha, abriu uma vaga agora, esse é o horário. Aí, pá, aí você fechou, naquele momento eu acho que a gente passou uns 2 anos juntos, né? 1 ano e meio a 2 anos. Isso. Praticamente isso. Aí deu para fazer todo o trabalho. Eu não fui a primeira, né? Eu me lembro que você tinha comentado que já tinha tido um outro aluno que tinha feito o caminho de Santiago, né? Você já tinha preparado, ele já tinha tido a experiência. Isso foi mais em orientações, né? Porque assim, o seu caso foi um caso muito específico, porque você tinha uma lesão séria no joelho, aí como eu sou formado em fisioterapia, eu trabalho muito com esse tipo de perfil, né? Não para fazer a caminhada, uma pessoa lesionada para fazer essa caminhada, mas já tinha orientado outro aluno para ele fazer, mas totalmente saudável, né? Sem nenhum tipo de restrição. Então, o seu trabalho foi um pouco mais longo, né? Você precisou primeiro se recuperar da lesão, para depois, sim, se preparar. Então, teve basicamente 2 fases, e cada fase dessa tem várias etapas, né? Então, teve uma fase de reabilitação, cumprindo várias etapas, e depois uma fase de condicionamento físico, cumprindo outras etapas, né? Que aí é onde eu consigo misturar um pouco aí o conhecimento da fisioterapia e o conhecimento da educação física. E que foi essencial no meu caso, né? É lógico que, como uma pessoa que estava ansiosa para realizar esse sonho, né? Eu tinha que cumprir essas etapas necessárias, mas não significa que todo mundo vai passar por isso, né? É preciso... Não, e outra coisa, prévia, né? desculpe interromper, como você é muito estudiosa do assunto, facilitou minha vida também. Porque você dizia, olha, eu só posso caminhar com tantos % do meu peso corporal na mochila. Tem que ser de bota, tem pedra solta, tem região de montanha, tem região de ladeira. Então, esse tipo de informação facilita muito na hora de você visualizar um programa de treinamento, né? Se você deixar o negócio muito solto, dificulta um pouco a vida a nossa vida, né, na hora de prescrever. Então, o fato de você já ter se coberto de informações, que você estava bem preparada, que você já ia, né, você já se preparava, aí descobriu a lesão e teve a pandemia também coincidiu. Aí você teve que dar um freio, né, voltar tudo. Aliás, não voltar por isso não, né, voltar para mais atrás ainda, né, mas aí facilitou bastante porque a gente acabou que entendeu muito através de você o que realmente é necessário, e aí a gente fez várias simulações, né, durante todo o seu processo de condicionamento, né, após o seu que nem todo mundo vai chegar lesionado em você, né, é importante que tenha, e a gente fez essa avaliação física também, né, em vários momentos dos nossos treinos, a gente fazia essa avaliação física para saber o meu progresso também, em implementar novos exercícios, eu me lembro disso. A gente fazia as avaliações. Equilíbrio muscular, né? Diferença de forças, de musculaturas. Não, é isso mesmo. Porque não tem lesão, nem assim, pode não ter lesão, mas é importante que vocês passem por uma avaliação física para um desafio como esse, né? Porque de repente você não tem a lesão, mas você tem a predisposição a uma lesão, né? Às vezes você tem um desequilíbrio muscular e você nem sabe, né? Então, ela ainda não se manifestou, mas ela está ali pronta para engatilhar. Quer seja um tronco, um quadril, um joelho, né? No seu caso... Eu tinha falácia, né, Rafael? Lembra disso? Fora a lesão, a condromalácia, fora a já era um lesão, a condromalácia, aí tinha a questão da síndrome do piriforme aqui também, do quadril, e você passou por uma cirurgia no ombro durante o processo, né? E aí é legal porque você estava lá durante a caminhada, aí você ficava me mandando informações, né? A gente ficava ali trocando ideia. E aí você, tô super bem, tá tudo dando certo. A única coisa que tá me incomodando são os tornozelos. Né? Aí eu disse, pô, aí eu trabalho, que era joelho, quadril, ombro, tudo para ser tratado. A gente fez bastante trabalho de tornozelo, mas ele foi o que mais sofreu durante a sua trajetória, né? É verdade, é verdade. E as bolhas, né? E as bolhas não tem treino, né? Não tem bolha. Inclusive, quando você me falava, eu tenho que fazer a caminhada de bota e tal, eu disse assim, então a gente tem que treinar de bota, para você se adaptar.
E aí eu ficava pensando cá comigo, né? Pô, será que um tênis não poderia ser um tênis? Mas não, eu disse assim, eu não vou teimar com a Juliana, porque ela estudou muito, ela já viu, se estão dizendo que tem que ser de bota, tem que ser de bota. Mas Aí tá pagou o preço pelo. aprendendo, viu, Rafael? A gente vai aprendendo. Tem, Aí pagou. tem gente que vai de bota e não tem nada. E é uma questão de fazer parte do seu caminho, né? Fez parte do meu caminho as bolhas. Infelizmente, a bota realmente não funcionou para mim, mas é uma coisa que não dá para treinar e dá para você tomar alguns cuidados, como eu tive todos os cuidados, mas de fato não deu para. Porque é até um ponto que eu toco, e assim, meu papel é preparar, eu realmente nunca fiz a caminhada, e talvez não sabe, mas eu, enquanto profissional de educação física e até mesmo atleta, eu não gosto de usar muito tempo o mesmo tênis, porque ele acaba que perde um amortecimento, ele vai ali. Então, assim, eu quando eu jogava, eu só colocava o tênis do jogo, na hora de jogar, quando terminava, eu já tirava, porque senão ele vai perdendo. Não sei nem se, de algum modo, hoje os tênis são muito leves, né? Tem tênis aí de algumas gramas, se tem como levar outra amarradinha aqui na mochila, e durante o processo ir trocando, porque para mim eu penso que seja uma coisa fundamental, né? Você foi uma pessoa que eu acompanhei bem de perto aí, viu quanto você sofreu com essa questão das bolhas aí e do tornozelo. Eu acho que é um aspecto fundamental. Talvez um calçado mais adequado, talvez você não tivesse sofrido tanto, né? Mas, enfim, o nosso foco estava quase que 100% voltado para como o joelho, o quadril, a coluna estaria se comportando durante todo o processo, né? Sim. Então, a gente, inclusive, você levou bolinha de tênis, levou todas as orientações de alongamentos que você ia fazer a cada parada, né? Toda a liberação que você ia fazer para não ter nenhum tipo de crise durante a jornada. Exatamente, né? exatamente. A condição específica sua. Não necessariamente outras pessoas precisem disso também. Cada caso é um caso e isso tem que ser avaliado individualmente. Né? Mas para você, eu acho que foi de fundamental importância. Por isso que eu falei que a avaliação física é primordial, porque cada pessoa tem um organismo que reage diferente e é importante essa orientação de um educador físico, né, de um profissional de educação física. Né? No seu caso, acrescento o conhecimento de ser o fisioterapeuta e entender que as minhas lesões elas poderiam atrapalhar de alguma maneira a realização do meu caminho. Né? Então, foi importante esse acompanhamento, essa orientação, essa avaliação constante, o feedback, né, que a gente tinha, porque a todo treino externo, a todo exercício que eu fazia, eu tinha esse costume de passar para o Rafael um vídeo ou um áudio dizendo: Rafael, estou me sentindo bem, ou me senti um pouco desconfortável em relação a isso. E aí, durante a semana, a gente fazia a correção, via o que estava... Exatamente, o que estava pegando, onde é que doía, onde é que estava desconfortável. Conhecer seu corpo é muito importante, conhecer onde dói é muito importante para que você passe esses dias caminhando. Né? No meu caso, foram 40 dias. Então, foi extremamente importante para mim eu entender meu corpo, saber as minhas dores, né? E ter essa, vamos dizer assim, essa consultoria constante do Rafael. Rafael, o que eu faço para melhorar isso? Rafael, eu estou sentindo um pouco de dor. Que tipo de alongamento eu posso fazer aqui? Que tipo de cuidado eu posso ter anterior a um percurso um pouco mais longo? Então, isso tudo, gente, vocês têm que ter em mente, tá? É muito importante. Eu acho que a gente pode até bater uma bola de algumas perguntas que surgiram, Rafael, que eu acho que são comuns a todas as pessoas interessadas em fazer o caminho, né? E que você pode aí ajudá-las dando essas orientações. Então, anterior à nossa live, eu pedi algumas perguntas. Só o planejamento, né? O planejamento do primeiro dia, quantos quilômetros vai ser, o segundo dia, porque aí você, deixando tudo bem organizado, né? Você consegue até fazer com que o seu corpo vá se adaptando àquilo ali. Porque por mais que a gente treinou, por mais que a gente simulou, 40 dias são 40 dias, né? 800 quilômetros são 800 quilômetros. Foi feito uma vez, né? Foi feito lá na hora. Exatamente, exatamente. Então, como eu estava te dizendo, algumas pessoas enviaram perguntas, né? E aí eu vou colocar aqui para você, eu acho que está todo mundo curioso também para saber, que é a primeira pergunta que me chegou aqui foi: qual a importância da preparação física para uma viagem como o Caminho de Santiago? Eu sou da filosofia
muito, assim, da pegada da questão das lesões, né? Então, eu corro muito atrás de ver se existem desequilíbrios, né? Se existe alguma propensão à lesão, se tem algum histórico de lesão, para deixar essa musculatura toda equilibrada. Obviamente, se você vai fazer 800 quilômetros caminhando, o que você mais precisa é de um condicionamento aeróbico, né? Cardiorrespiratório, para você aguentar essa demanda de resistência, né? De longa duração. Porém, o treinamento de força é que vai te dar uma base para você aguentar. Porque se não tiver força, as suas articulações vão sofrer, né? Se você deixar tudo na conta dos ligamentos, né, os ligamentos vão sofrer. Então, você precisa ter um trabalho de força, um trabalho de resistência, para você proteger os componentes da sua articulação, né? Os ligamentos, os tendões, a cartilagem, o líquido, a cápsula. Então, se você tiver toda essa musculatura bem forte, bem firme, eu ficava dizendo para a Juliana me procurou, não foi nem um fim estético, né? Ela queria se fortalecer, mas as pernas dela começaram a ficar torneadas, bonita, forte. Olha, Juliana, como é que tuas pernas estão ficando aqui, ó. Eu fazia o vídeo e mostrava para ela. E quem me acompanhava na época, porra, as pernas dessa mulher, como é que tá ficando? Pois é, ela tá treinando pesado. Então, a perna dela vai ficar forte para a perna dela e as articulações dela aguentar a demanda que ela vai colocar, né, em prova na parte de resistência. Então, se você for fazer uma prova dela, você não fizer o treino de força, né, a musculação, não é a musculação que vai te dar resistência para fazer a prova. A musculação vai te dar a possibilidade de você treinar a resistência e fazer todo o percurso sem dor, né, e sem com que você se machuque, né? Então, vai precisar fazer os dois trabalhos. Então, como é que você vai se preparar? Você vai fazer o treino de fortalecimento de tronco, que você vai levar a mochila, fortalecimento de perna, que você vai andar muito, fortalecimento de coxa, para você não machucar nem seu joelho, nem seu quadril. E aí você vai ter que fazer o treino aeróbico, o treino de resistência à parte. A Juliana, a gente ficava combinando, vai para a ladeira, vai para a duna, vai fazer quantos quilômetros de ladeira hoje, de descida, de subida. Aí, lá na academia a gente fazia algumas simulações, mas de subida, descer caixote, porque ela tinha medo, por causa da lesão do joelho, de descer de uma superfície um pouco mais alta para mais baixo, impacto. Então ela precisa treinar isso para ela ter confiança. E se passasse por uma situação dela, aí eu ia perguntar, Juliana, depois que você começar a sua caminhada, com quantos quilômetros começa essas subidas e descidas? Então, e tudo isso a gente ia planejando dentro do treinamento para quando chegar lá conseguir esse total sucesso, né? Então, em resumo, tem que fazer o treinamento de força e tem que fazer o treinamento aeróbico, que, né, vai ser onde você vai ser mais exigido. Mas tem o treinamento de força, sem o treinamento de força, em relação... Desculpa. Não, só finalizando, sem o treinamento de força, a possibilidade de você se machucar durante o período aumenta bastante, né? Só para ficar um pouco mais claro, assim, quando a gente fala força, resistência, aeróbico, que foi até uma das perguntas, né, que surgiram aqui, né? Quais são esses exercícios, né? Muita gente vai para a academia e conhece os exercícios pelo nome. Mas você pode citar alguns exercícios que estão dentro desse escopo aí para trabalhar força, resistência, aeróbico, você possa citar e que são importantes nesse momento de preparação, para que as pessoas estejam em mente de que olha, é importante estar dentro de um planejamento assim, de exercícios, essas atividades. O treinamento de força é a musculação. Treinamento de força, né? A musculação. E o treinamento aeróbico foram os simulados que você fez, né? Na rua, na duna. Na rua, Canidé, né? Mais uma vez uma caminhada até Canidé e ver. Né? Lá no Jalapão, quando eu fui para o Jalapão, eu tive que subir. Isso, Jalapão. Então, aí a gente foi simulando o que você encontrar lá. E treinamento de força, a musculação. Então, a gente fez bastante musculatura estabilizadora, né? Muito trabalho de glúteo a gente fez. Você fez bastante trabalho de glúteo, bastante trabalho de agachamento, bastante trabalho unilateral, porque você tinha déficit de força, tinha uma perna mais forte que a outra, uma perna lesionada. Então, a gente fez muito agachamento búlgaro, a gente fez muito avanço quando você estava mais condicionada já, né? A lesão já tinha passado. Então, você fez muito avanço, que já simulava a questão de corrida, subir montanha, descer, subir caixote, descer caixote. Então, muito trabalho unilateral a gente fez, né, porque a gente tem um foco muito grande em membro inferior. Um pouco
de core, né, de tronco, principalmente quando apareceu a questão da demanda do teu quadril, aquela dorzinha no quadril. Então a gente incluiu bastante no treino a questão do fortalecimento do tronco, mas basicamente a gente treinou muito membro inferior, glúteo, bastante posterior, e aí todas as variações de agachamento, né, que eu já citei aqui. Interessante. Eu me lembro, viu? Eu me lembro até hoje dos exercícios. Eu me lembro bem. Teve uma pessoa aqui que falou a questão do... Não, gente, que ele não dava trégua. Ele disse, quer moleza? Vai para Santiago. Lembra disso? Vai ter moleza. Não, então... Vai para Santiago. Se eu quisesse moleza, eu ficava em casa. Eu não ia vir para Santiago. Você lembra disso? Não, mas tem eu tenho uma vantagem por ter sido atleta, ser treinador também, né? Que é a questão do trabalho psicológico que alguma pessoa comentou aqui, né? Exatamente. É importante o trabalho psicológico. Então, a Juliana fazia as caminhadas terapêuticas dela e tal, mas eu acho que dentro do nosso treino também tinha um pouco disso, né? Porque, se você quiser, cara, é o que você quer, o seu objetivo é esse, então vamos lá, né? A nossa pegada é mais ou menos isso, como você disse, Rafael não dá moleza, mas não pode ter moleza, né? Se você quer conquistar algo grande, seu nível de dedicação tem que ser alto também. Normalmente quando a pessoa me procura com algum objetivo grande ou com alguma lesão grave, que precisa se recuperar, e ela está sempre assim, olha, eu acho que é possível, mas vai depender muito de quanto você quer se entregar a isso. Né? Você é disciplinada? Ou você procrastina? Né? Você é determinado, no foco, segue em frente, porque a gente contando hoje aqui, parece que o nosso caminho foi todo ascendente, né? Não, várias vezes a gente teve que dar 2 passos para trás. Verdade. Mas nunca houve desistência, né? Machuquei, aí já estava com o nível do treino lá em cima, volta tudo de novo. Vamos de novo. Senti um pouquinho aqui, dá 2 passinhos para trás. Então, na preparação vai acontecer isso. Agora, se a pessoa é aquela que tem baixa estima e já vai desistindo, aí já dificulta um pouco o treino. Talvez precise do psicólogo particular, como alguém citou aí. Talvez só o Rafael não baixe. Porque o Rafael vai dar porrada. Lembra de uma frase que eu te falei, assim que eu cheguei, assim, faz parte da cura o desejo de ser curado, né? Exatamente. Eu tinha tanta certeza que eu ia me curar para fazer o Caminho de Santiago, eu não tinha dúvida. Agora, sim, também eu fui muito afortunada de ter encontrado o Rafael, porque o Rafael, como eu disse, além de um excelente profissional de educação física, fisioterapeuta, ele também é treinador de seleção. Então, a parte psicológica como disse a Joana aí, é muito importante para você fazer uma jornada como essa do caminho. Né? Porque são 40 dias andando, você tem que se motivar, você tem que enfrentar os desafios, não esmorecer. E como treinador de seleção, ele conhece muito bem esses altos e baixos, né, que você tem, né, durante o exercício. Então, era bacana porque realmente a gente tinha uma sintonia e toda vez que eu queria relaxar um pouco, ele vinha, mas tu não quer fazer? Vamos lá, vamos passar mais um pouco. E sabia também, quando eu estava realmente precisando recuar um pouco para melhorar algum condicionamento, me puxar e dizer assim, Juliana, vamos devagar, agora a gente tem que recuperar. Então, isso foi muito importante, né? O fato de você agregar em uma só pessoa todo esse conhecimento que você tem, me ajudou bastante, porque foi o psicológico, foi o físico, né? A recuperação da lesão, que de fato eu não senti meu joelho, eu tinha extremo cuidado com meu joelho, mas foi a coisa que menos me preocupou, porque eu sabia que... Se incomodou. Assim, menos me preocupou, porque eu sabia que eu tinha feito um trabalho com você muito forte, né? E eu tinha também o auxílio dos sticks, né? Os bastões, que a propósito, gente, eu recomendo para qualquer pessoa. É muito importante. E para mim passou uma segurança tremenda, né? Para justamente subidas e descidas me davam uma tranquilidade maior. Mas eu tenho que reconhecer que o fato de você trabalhar também essa parte mental, de estar sempre puxando dos treinos, foi essencial para mim, né? Sim, tem que ser, né? E nós somos humanos, somos seres orgânicos, né? Então a gente não tem a gente não é linear no nosso comportamento, no nosso aspecto psicológico. Então um dia a gente está mais de alto, outro dia a gente está mais de baixo, mas a gente precisa se entender dessa forma, né? Durante a própria trajetória, eu tenho certeza que você teve momentos mais tranquilos, momentos mais difíceis, e dentro acabou que
a preparação física simulou todos esses aspectos. No dia que estava bem, que eu via que ela estava animada, que a hora estava boa, bora dar porrada. Vai, bora, bora, bora. Santiago tá bem ali, né? Era chegando a perto, bora, bora, bora. Porque tem que treinar, porque as pernas têm que aguentar. Então, acho que se a pessoa tiver a condição de incluir tudo isso dentro do treino, eu acho que facilita, porque é a realidade, né? Você tem que tentar aproximar a sua preparação o máximo possível da realidade que você vai encontrar, né? Vai caminhar trechos sozinhas, então você tem que treinar um pouco sozinha, tem que levar isso aqui, ó, vamos mais, porque se você for treinar de forma totalmente compartimentada, você não vai chegar bem preparado, não, né? Então, se você... Eu acho que uma coisa que lhe ajudou muito durante seus caminhadas, né? Às vezes você fazia com outra pessoa, que você ia conversando, e já ia fazendo a terapia e tal ali. Então, tudo isso faz parte de um processo, né, de fortalecimento de todos os quesitos, né? Você citou aí que eu sou treinador, eu sempre visualizo o atleta como treinador, né? Eu sou treinador anterior a ser fisioterapeuta, né? Primeiro eu me formei em educação física, depois que eu ingressei na fisioterapia. Então, eu sempre enxerguei um atleta em cima de quatro dinâmicas, né? O aspecto físico, técnico, o tático dele de jogo e a inteligência emocional. E eu trouxe isso para a minha atividade atual de preparador físico ou fisioterapeuta que trabalha com lesões. Então, quando eu vejo a pessoa ali, qual o condicionamento físico que é natural dela, né? A genética dela que ela traz. Ela é uma pessoa propensa à lesão ou não? Ela é uma pessoa com musculatura muito forte, explosiva, com pouco risco de lesão. Ela é uma pessoa inteligente que aprende rapidamente os movimentos, a técnica de agachamento, a técnica de fazer. Ela é uma pessoa inteligente para entender a periodização do treinamento, né? O planejamento do treino dela, que seria uma parte tática, e essa questão psicológica. Ela aguenta porrada, ela aguenta desafio, ela não aguenta tanto. Então, acaba que a gente vai trabalhando, trouxe isso dessa questão de ser treinador para a preparação física para os desafios das pessoas. O seu desafio foi o caminho, né? Eu chego pessoas até mim que fez cirurgia de joelho, que o desafio é voltar a jogar futebol. Tem outros que têm lesão no ombro, que o desafio é jogar beach tennis ou vôlei. Então, aí a gente acaba trabalhando de forma global, tá? Pessoa. Tem uma pergunta aqui da Raquel, que é: Rafael, qual é a sua opinião por usar joelheira de compressão durante ou após cada caminhada diária? Ou melhor não usar para prevenir lesão? No treinamento de força, na musculação, eu não gosto muito, porque eu quero que o músculo receba todos os estímulos, sem nenhum tipo de auxílio, se é que se dá algum tipo de auxílio. Agora, durante a caminhada, pós-caminhada, a pergunta que eu te faço, te faz bem? Você se sente melhor? Então usa, né? Porque o aspecto psicológico aqui é importante na questão. Tem gente que coloca, chega um médico e diz assim, olha, já está comprovado que isso não funciona. A pessoa coloca, se sente melhor, a dor dela diminui, então usa. No treino de força, na musculação, não gosto muito, porque eu quero que a musculatura dela esteja 100% focada ali. E no treino de musculação, no treino de força, Juliana, você está focado no movimento. Diferente de quando você está caminhando. Então, quando você está ali, você vai lembrar bem de mim, você, Juliana, força no calcanhar, o seu joelho tem que ter esse alinhamento, você não pode fazer força aqui, o seu joelho está avançando. Então, a gente consegue focar 100% no movimento ali. Na correção. Você não precisa de nenhum tipo de implemento, nem nada. A gente precisa trabalhar a força ali e o condicionamento. Quando você está jogando ou caminhando, não, você não vai estar focado naquilo, você vai estar focado no seu objetivo. Na rota, no mapa, onde você vai parar, onde você vai almoçar, onde você vai dormir. Você não está focado no movimento. Verdade. Então, de repente, se você tem alguma coisa que lhe ajude, né, que você se sinta mais confortável, estique, joelheira, tornozeleira, então usa. Né? Aí vai ser de cada um. Eu vou aproveitar a pergunta da Raquel, tem outra aqui, falando também de lesão. Quais são as melhores dicas para evitar lesões durante o percurso? Tá todo fortalecido, tá todo equilibradozinho. Então, você fazer a musculação, a preparação. Lá, durante, vai ser resultado do que você se preparou. Né? Não vai ter muito como você chegar lá. Mas assim você poderia dizer quais são os sinais de exaustão? Ou algum sinal que já... Instabilidade. Instabilidade. Né? Oi? Um sinal assim de
de exaustão ou de que, peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu acho que eu preciso parar e me conscientizar de que tem alguma coisa aqui que não está legal. Existe alguma maneira da gente identificar previamente uma possível lesão? Sim. Sim. Ali durante Com relação... tá? Eu não falo antes, não, na preparação, mas durante a Certo? caminhada, é possível a gente ter esse feeling em relação a uma lesão que está por vir? Sim, sim. Quando você está cansado ao extremo, né, o seu corpo lhe dá sinais, né? A questão da hidratação é importante. Os seus músculos, eles começam a falhar, já não tem tanta força assim, você não consegue tanta estabilidade, porque a musculatura já não tem tanto tônus, tanta força. Então, isso já são sinais de que você está sobrecarregando suas articulações, porque a musculatura já está perdendo a capacidade de manter a sua articulação estável. Então, vai ficar tudo na conta dos outros componentes, ligamentos, cartilagem, cápsula, que a gente já falou aqui. Então, você vai estar sobrecarregando, você pode gerar uma lesão. Então, a musculatura está boa, a perna está forte, você está com força, está firme, show. Se você pegar, Juliana, no exercício de musculação, por exemplo, para falar didaticamente aqui, vou fazer um exercício, com o passar do tempo, no seu exercício, você vai sentir a musculatura meio que falhando. Se você continuar, você vai falhar. Na caminhada, algo parecido. Você está com a mochila pesada, está ali. Você conseguiu que a perna está pesada, né? Você já está com uma certa dificuldade, é a musculatura dando sinal de falha. E na hora que ela está dando sinal de falha, ela perde esse poder de contração e perde esse poder de ajudar a articulação a se estabilizar. Então, pode chegar a dizer. O que eu quis falar com relação a prevenir lesões lá, obviamente a preparação, e durante a preparação você vai ter esse tipo de consciência. Agora, durante a caminhada, tem outros tipos de lesões, são lesões traumáticas, né? Você pode estar preparado da melhor forma possível, mas acontece acidentes, pisou numa pedra frouxa, torceu o tornozelo, e aí é que está você focado no seu caminho. Não, eu estou no trecho de asfalto, posso relaxar mais e contemplar as paisagens. Então, eu estou num trecho plano, opa, aqui agora eu pensei em caixote, né? Tem pedra, tem montanha, tem trilha, eu vou precisar me concentrar mais para pisar firme antes de colocar todo o peso do meu corpo. A gente combinou isso, porque eu colocava caixote, você subia, descia, eu colocava os negocinhos instáveis para você pisar e você controlar seu corpo, então tudo isso foi treinado. Então tem momentos da caminhada que você pode relaxar mais e tem momentos da caminhada que você precisa de um pouco mais de concentração para evitar outro tipo de lesão, que seria uma lesão traumática, né? E é muito importante você falar isso, porque de fato, assim, eu não me recordo, assim, tirando o momento que eu estava andando no asfalto, todos os percursos, eles não tinham estabilidade, né? Porque era muita pedra, muita pedra. Então, qualquer distração, você podia torcer um tornozelo, podia se machucar, podia cair, né? E por várias vezes, gente, eu cruzei com gente que teve, assim, problemas no joelho, né? Não sei se uma lesão, porque a gente não conseguia identificar ali, mas a pessoa se queixava do joelho, talvez ou porque não tivesse se preparado devidamente, né? Ou porque tenha passado por uma lesão ali naquele momento, andando, subindo, descendo, e aí teve algum escorregão e tudo mais. Mas é muito importante, realmente, estar concentrado naquilo que está fazendo. Né? Por isso que eu digo que, às vezes, você tem que viver o caminho. Né? Estar atento, estar presente, estar vivenciando cada percurso, cada terreno, cada paisagem, mas nunca se desligar. Né? Cuidado onde está pisando. Oi? Cuidado onde está pisando. Você vai que você pisa, né, também. Eu não vi, mas tem gente que fala que já viu cobra no caminho. Eu nunca vi, gente. Não vi nada. E olha que eu andava de madrugada, no escuro, nunca cruzei com nenhum bicho peçonhento, nem nada, mas era muito atenta a todo momento aonde eu pisava. Né? Rafael, continuando com as perguntas aqui, tenho mais perguntas. Os alongamentos, quais os alongamentos que você pode sugerir para se fazer no caminho? Eu sei que a gente trabalhou, no meu caso, você me orientou qual tipo de alongamento diante dos problemas que eu já apresentava, né?
Mas quais são os alongamentos que qualquer pessoa pode adotar para que inicie a caminhada ou termine uma caminhada com a musculatura um pouco mais, vamos dizer assim, relaxada, se é que é possível? Assim, a questão é muito específica, né, de cada pessoa. De repente, Juliana, a pessoa nem precisa Entendi. de algum alongamento. Ela pode já fazer só um aquecimentozinho, uma mobilidade e já começar. E de repente tem uma pessoa que já tem um encurtamento de quadríceps, por exemplo, tem muita pressão patelofemoral, né? A patela que pressiona muito o joelho. Então, às vezes é bom a liberação, o alongamento, para o joelho não começar a sentir dor durante o percurso. A coluna pode sofrer um pouco em algumas pessoas que tiver uma musculatura do tronco, do core mais enfraquecida, por causa da questão da mochila. Então, talvez precise ela uma conscientização de que ela tem que estar com o abdômen firme, bem preso, né? É muito específico aí essa condição. Como não é algo tão intenso, é mais longo, né? Endurance, é mais de resistência. Então, o aquecimento em si, você já pode começar. Tem uma questão muito importante que é a temperatura, né? Que temperatura está na hora que você vai começar, né? A gente tinha um programa específico para você por causa da quantidade de lesões que você tinha, né? Então, eu queria dar um estímulo de alongamento no teu quadríceps, para ele acordar e já saber que ele ia entrar em ação. A gente fazia a liberação do teu piriforme, porque você tem a questão da síndrome do piriforme aqui, fazia uma ativação de core para você ir toda plena, né? Mas isso vai variar muito de cada pessoa, né? A demanda que ela tem. Eu, particularmente, não tenho nenhum tipo de lesão, dores pontuais, eventuais, né? Eu faria mobilidades, né? Movimentação de tronco, rotaçãozinha de tronco, uma puxadinha na perna e um chutezinho para dar uma acordada no quadríceps e no isquio. Talvez, sei lá, 3 ou 4 agachamentos. Pegaria minha mochila, porque também a gente não pode fazer uma série. Vai se cansar para depois uma caminhada tão longa, né? Onde você pode começar num ritmo mais lento e à medida que você for aquecendo, você vai acelerando o passo. Então, realmente vai depender da condição de cada pessoa, né? Entendi. Possivelmente algumas nem precisem e outros precisam de bastante coisa. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Giovanni. Rafael, fui diagnosticado com pubalgia, coisa de atleta de alta performance. Acho que ele está brincando, né? Qual o tratamento? Com certeza. Sabe se ele ficou bom do ombro primeiro? Fazendo a consulta aqui, viu? Pois não é? Sabe se ele ficou bom do ombro primeiro, né? Sabe se essa pubalgia dele é mais tá aguda, né? Se está crônica, se é por fraqueza muscular, se é por encurtamento, mas talvez algum alongamento, exercício excêntrico é legal para a musculatura quando tem algum tipo de inflamação. Mas enfim, tem que voltar lá na clínica, Giovanni. Aí, Giovanni, já está aí convocado, viu? Outra pergunta aqui, Rafael. E, assim, é lógico, eu vejo vários benefícios, mas vou deixar você responder. E se eu for responder, eu vou dizer que são vários. Mas quais são os benefícios da caminhada no Caminho de Santiago, né? De uma caminhada como essa, né? A gente sabe que a caminhada faz bem, mas não é todo dia que a gente faz uma caminhada de 40 dias. Então, assim, que tipo de benefícios você identifica nesse tipo de caminhada, nesse tipo de jornada? Ou não tem que ter alguns cuidados, a gente sabe, mas você identifica essa quantidade de dias fazendo o mesmo exercício repetidamente como algo positivo? Cara, boa pergunta. Juliana, aproxima. Assim, ó, eu não vou te dizer que é saudável, né? Você caminhar todos os dias, né? É quase como... Não sei se usar o termo performance seria correto, né? Mas você está colocando seu corpo no limite ali, né? Então, nada que você vá colocar no limite, você pode dizer que é saudável para o seu corpo, né? Mas como a gente já conversou aqui, nós somos seres orgânicos muito acima de uma capacidade física, né? Obviamente você tem que se preparar para você não machucar e você conseguir suprir, mas para mim, eu acho que o principal benefício está longe de ser físico. É mais uma questão socioemocional, afetiva, com aquilo que tem um significado para você, filosófico, né? De você estar identificando tudo aquilo ali.
né? Porque você passa 40 dias andando, dormindo não sei aonde, se alimentando não sei como, não tem como dizer que é salutar, né? Você pode se preparar para aquilo. E aquilo pode, em algum momento na sua volta, aí fazer parte da sua vida. Pô, eu preciso cuidar do meu corpo e tudo mais, né? Isso lhe gerar ganhos depois, futuramente. No momento, aquele momento agudo, né? Você está colocando o seu corpo em situações extremas, né? Então, não tem como chegar e dizer aqui que é salutar aquele momento específico, Entendi. né? Agora, para a sua vida, isso pode mudar, porque inclusive é uma mudança pré. Porque para você fazer aquilo, isso vai gerar uma preparação. Então, de repente, aquilo pode salvar uma vida de uma pessoa, né? Vamos lá, uma pessoa diabética ou hipertensa que resolve fazer atividade física porque quer se condicionar para cumprir o caminho de Santiago. E meio que dessa preparação dela, ela melhorou todos os índices de açúcar, da pressão dela, então mudou a vida dela fisicamente, né? Vai lá cumprir com o planejamento, com o treinador dela, o que ela é capaz de caminhar por dia, vai caminhar vai conversar com o nutricionista, com o endócrino, como é que vai ser a alimentação dele durante o período, e provavelmente quando ele voltar, isso vai ter salvado a vida dele, né? Mas em si, durante o período, eu acho que é uma questão mais espiritual, né, filosófica, do que de ganhos físicos, né? Eu não sei Importante foi. se eu respondi a tua pergunta. Eu me lembrei agora de um amigo meu, Itu, que foi o meu primeiro amigo peregrino, e ele me falou justamente isso que você acabou de falar, né? Ele era sedentário e ele decidiu fazer o caminho em algum momento, e ele recorda que quando finalizou, ele tinha ido para o médico, e o médico tinha incentivado ele a fazer exercício, né? Aí tá, vou fazer exercício. Só que o exercício que ele decidiu fazer foi o caminho de Santiago, lá de cara. E aí ele disse que fez e que adorou a experiência e tudo mais, e se sentia bem. E em seguida, quando ele voltou para casa, né? Ele mora na Alemanha, ele foi no médico, né? E refez todos os exames e tudo mais para saber como é que ele estava. E aí o médico falou para ele assim: "Ó, eu não sei o que você fez, mas pode repetir, porque agora os exames estão todos zerados, você está bem, você pode repetir mais vezes." Então, é justamente isso que você falou, assim. Para ele fez super bem, ele era um cara totalmente sedentário e que criou esse hábito saudável de Se preparou, né? e, Provavelmente. e aí, pô, teve uma melhora impressionante na saúde dele, né? Então, isso realmente é bem positivo. Eu conheci alguns outros casos de pessoas que eram sedentárias, que estavam começando a fazer esse tipo de exercício. É lógico, cada um faz um percurso diferente. Não necessariamente, todos que eu conheci fizeram os 800 quilômetros comigo, mas nitidamente, assim, é lógico, você está falando aí, faz total sentido, né? Porque são 40 dias intensos, né? Teve gente que fez menos, mais quilometragem. Eu ainda espacei bastante minha quilometragem para não forçar tanto o meu corpo, né? Mas realmente, quando as pessoas falam, não é para mim, aí eu, pô, você vai ter que descobrir, porque eu vi muita gente dizendo que não era para si e descobriu que foi o melhor remédio, né? Que ela podia ter. É porque normalmente as pessoas pensam só na questão material, na questão física, né? Não enxergam as outras possibilidades, né? Os outros ganhos. Só pensa no sacrifício, né? Então, realmente é aquela questão, né? É complexo o negócio, não é só fisicamente que a pessoa tem que se preparar. É um combinado. Tem todo um contexto. Tem todo um contexto, um combinado, né? É verdade. E assim, eu vou dar meu testemunho aqui, porque o Rafael já falou aí várias vezes, ele foi testemunha disso, eu tive várias lesões, sentia várias dores, né, Rafael? Acho que quanto mais se aproximava da viagem, mais dores eu sentia, né? Toda a tensão de iniciar, de realizar um sonho e tudo mais. E eu lhe digo, e eu falei para o Rafael, eu compartilhei com ele, quando eu comecei a andar, é lógico, a gente sente a parte da musculatura, fica cansada, mas grande parte das minhas dores desapareceram. Né? Porque tem essa combinação de fatores aí, que é o físico, o mental, o espiritual. Eu tenho uma teoria para isso. Bom, eu costumo dizer sobre isso, né?
Então, Não, é porque eu costumo dizer que quando... É um negócio extraordinário, gente. Porque seu corpo está se movimentando, a sua química está funcionando. E aí, assim, eu digo para vocês, eu não sentia a quantidade de dor que eu sentia antes do caminho. Simplesmente eu sentia minha musculatura cansada, lógico, eu sentia as dores das bolhas, mas as dores que o Rafael teve que aguentar eu falar, Rafael, tá me doendo isso, Rafael, tá me doendo, eu não sentia, né? Então, digo para vocês que às vezes as nossas dores são muito sintomáticas, né, Rafael, que se fala? Psicossomáticas. Psicossomáticas, desculpa, psicossomáticas. E, de verdade, eu acho que elas são. Você tocou no ponto. Você tocou no ponto. E realmente, quando você está ansiosa e tensa, essa musculatura tensa e essa sua ansiedade vai atacar justamente onde você é fraca. Na sua coluna, no seu joelho, no seu pescoço. Onde você é fraca é onde ela vai se manifestar. E a partir do momento que você relaxou, que viu que estava dando certo e que tinha que começar ali que você soltou, aí facilita tudo, né? Então, a gente tem, às vezes, vai manipular algum paciente ou vai tentar fazer a liberação e a pessoa está lá, pensa, toda dura. Calma, relaxa um pouco, para eu tentar, facilita aqui o meu trabalho. Eu não sei o que é relaxar, eu não consigo relaxar. Então, vai ser difícil, vai continuar com dores nesse local. Talvez, no seu caso, quando você chegou lá, que você relaxou e começou a curtir o seu momento lá, melhorou, mas não necessariamente o que aconteceu com você vai acontecer com outra pessoa. Sim, isso é verdade. Né? Tem pessoa, talvez a sua ansiedade era para começar. Talvez outra pessoa que é mais ansiosa, ela tem ansiedade por tudo. E agora onde é que eu vou dormir, o que é que eu vou comer? E se ela for nessa perspectiva, vai dificultar um pouco o trabalho. Né? E afeta diretamente seu corpo, né? Sim. A cabeça, você como treinador de atleta, você sabe disso, afeta diretamente seu corpo, né? Isso, a tua cabeça te põe para baixo, então te impulsiona para andar mais e mais. Eu até brinco dizendo assim, o pessoal busca uma mágica no caminho. A maior mágica, gente, é você acordar todo santo dia, mesmo com dor muscular, mesmo com bolha, e querer andar. Essa é a mágica, entendeu? Porque se você tiver realmente isso em mente, que você tem esse sonho a realizar, se você sabe o que você quer, né? E assim, eu dizia muito para o Rafael, e o Rafael me ajudou muito nisso. Você sabe o que você quer e você tendo a disciplina de estar focado nisso, você vai fazer. Você vai fazer. E vai ter momentos que você vai estar para baixo e vai se automotivar, e vai ter momentos que você vai estar automotivado e que às vezes tem que dar uma recuada, tem mais atenção. Então, é todo um trabalho que você tem que realmente fazer, né? E estar atento, né? Em relação a isso, porque afeta seu corpo, né? Não sei se você concorda aí, Rafael. Assim, eu estou falando porque Não, mas é que a gente... as nossas conversas anteriores, né, ao caminho, durante a minha preparação, eu lembro que a gente batia muito papo sobre isso, né? Inclusive trocava figurinhas sobre vídeos de atletas que tinham essa mesma pegada da disciplina, ter uma meta, claro, e tudo mais. Não, mas é exatamente isso. Esses dias eu postei até nos meus views aí o Michael Jordan, né? Ele falando, olha, na minha época que eu comecei, a NBA não tinha tanto patrocínio, as corporações americanas não investiam tanto. Então, tudo que eu ganhei, eu conquistei, né? Foi uma luta. Então, hoje em dia, o atleta ele já ganha o dinheiro dele só pela possibilidade dele se tornar um grande atleta, pelo potencial que ele tem. Aí quem estava entrevistando ele era a Oprah, né? E ela disse assim, você acha isso errado? Ele disse, eu acho. Eu acho porque isso causa uma ética de trabalho ruim, porque ele teve que se esforçar pouco para ganhar tanto, né? Então, é dali de que você tem que se esforçar bastante para conquistar algo grande, né? E talvez você ter esse autoconhecimento de onde a sua cabeça quer lhe guiar, seja fundamental para você diminuir essas
questões psicossomáticas, né? De que você fica sentindo dores que onde na realidade está surgindo através da sua cabeça, né? Outro cara que a gente sempre falava muito era o Djokovic. Olha, Juliano, Djokovic, ele disse que estava jogando a partida, tinha uma vozinha no ouvido dele dizendo que ele não ia conseguir, mas ele preferia escutar a vozinha que estava do outro lado e dizia que ele ia conseguir. Então, vai em frente. Você é que vai fazer a escolha ao que você vai dar ouvidos, né? Exatamente. Então, como eu te disse, essa questão psicológica durante a preparação, eu acho ser fundamental e tem que ser conectado, né? Você não dá para trabalhar as coisas de forma compartimentadas, não, né? Quando você estiver lá, vai ser um conjunto de tudo, de emoções, de questões físicas, tudo no mesmo momento. E se você tiver um treinador como o Rafael, que faz a parte física e força você a desenvolver a parte mental, é melhor ainda, né, Rafael? Se tiver a conexão, né? Nem todo mundo se adapta, né? O nível de exigência, né? O cara ali te importunando e enchendo teu saco, bora, você não quer? Você não... Se não tiver alguém, se você... na minha filosofia, sim, né? Existem várias linhas, né, de treinamento. A minha linha de treinamento é essa, que quem se identifica com essa linha de treinamento, se dedica, vai normalmente dar certo, né? Talvez tenha gente que já precise de outra linha de treinamento. Aqui eu acho que funciona, a que eu sei trabalhar, é essa. Ei, você não quer 800 quilômetros, cara? Pois vamos lá, você tem que se entregar, não vai ser uma coisa fácil. Então é dedicação mesmo, é treino. A gente vai fazer o treino de força. Então eu vou fazer o treinamento de força com você. A parte aeróbica, vai fazer quanto, que horas, foi quanto tempo, tava com mochila, tava de bota. Ei, bota, tem que começar a caminhar de bota. Aí vai sábado lá para a clínica, bota a esteira em rampa, bota a mochila, vai andar de bota. Porque se tu ficar aqui só treinando de tênis, na hora que tu botar a bota, então, assim, não pode querer vida boa, né? Se você quer um desafio grande, você vai ter que com certeza ter algum tipo de entrega. Com certeza. Né? E eu acho que isso daí me ajudou bastante, né? Assim, o desconforto, né, é o que faz a gente crescer, né? Então, isso daí, de fato, sempre tive em mente que nos treinos, né, eu sabia, porque eu sentia dor, né? Eu estava lesionada, depois ainda teve uma lesão de ombro, teve uma cirurgia. Então, eu sabia que a dor, ela era um impeditivo para fazer algumas coisas, mas assim, se eu a suportasse, se eu ultrapassasse aquele limite ali de, poxa, dói, né? Mas é necessário. E a gente adapta, né, Juliano? A gente adapta. Tu fez a tua cirurgia de ombro, será que uma semana tu já estava treinando perna? Outubro, né? Outubro de 2021. Então, você fez sua cirurgia, o médico disse, olha, é um mês, então você mexeu. Beleza, pois vem com o braço amarrado e vamos treinar a perna. Vamos fazer avanço, vamos agachar, porque a gente não pode perder o condicionamento que a gente conquistou. Parece uma semana aí no na pós-cirurgia e vamos continuar o treino. Então, poderia ter sido uma muleta aquilo ali. Não, eu vou fazer minha cirurgia, vou me recuperar do ombro, depois eu vejo isso. Né? Mas a determinação em fazer o caminho ficou acima de tudo. Em cima da cirurgia do ombro. Então, vamos lá, segura o ombro e vamos fazer com a carga que der, mas não vamos perder o condicionamento que a gente tinha adquirido. Verdade. Isso é determinação. Né? É verdade. A Van fala que, e às vezes você acorda e não quer andar, mas vai mesmo assim. É exatamente, Van. Você deve ser uma peregrina, porque você sabe exatamente qual é esse sentimento. Às vezes você não quer andar, mas você vai, é um negócio que te impulsiona. Realmente, acho que é essa, não tem outro segredo, não. Você quer andar. Isso pode ter se treinado também lá na preparação. Por quantas vezes a pessoa acorda indisposta de treinar, de fazer o seu fortalecimento, ou de fazer seus simulados. Então, você é uma testemunha, diz assim, no dia que você... no dia que você se sentir assim, tá chovendo, né? Se levante e vá treinar, porque é o mesmo sentimento que você vai estar lá. Exatamente. Então você vai chegar mais preparado ainda. É um simulado, para ver o quanto você realmente quer cumprir ou realizar esse sonho, né? Então é isso mesmo. Você treinava 7 horas da manhã, tinha dia que tava aquela tempestade, aquele pau d'água, aquele toró, treinando, fazendo a musculação. Já de alguma forma, quando você teve o sentimento lá de acordar, vou ter que caminhar mais uma vez, você já tinha passado por isso aqui na sua preparação. Né? Gente, eu me lembro que eu falava para o Rafael, nosso treino era 7 horas, né, Rafael? Eu disse, bem que podia ser mais cedo, né? E ele disse, já tem um outro aluno mais cedo, né? E cai o maior pau d'água aqui
e chegava lá no treino, Rafael, todo molhado, chegava para treinar. Então, realmente, você tem que ter isso, tem que ter disciplina e, independente da dificuldade e dos pretextos que podem surgir, você tem que realmente focar e estabelecer aquela meta para você e enfrentar o que vem pela frente, né? Se você colocar o seu objetivo acima de todas essas condições, você vai chegar lá. Com certeza. A Van dizendo aqui, sim, fiz o caminho francês em 2016. Saudades. Tá na hora de voltar, hein, Van? Tá na hora de voltar a fazer outro caminho, hein? Eu fiz ano passado, já estou pensando no próximo. Que seja agora, em 2023, se Deus quiser. Não? Gente, vocês têm mais perguntas aí para o Rafael? Aproveitem que ele está por aqui para responder todas as dúvidas de vocês. Rafael, eu queria tuas considerações finais aqui. Acho que é importante ouvir um profissional como você, que já vivenciou muitos casos de atletas amadores, de esportistas de finais de semana. Eu queria ouvir suas considerações. Pintou aqui alguma coisa, aqui uma pergunta, peraí, com certeza, não vejo a hora, Van. A Leila, tinha dias que eu chegava no albergue tão cansada que achava que nunca mais conseguiria dar um passo. No dia seguinte, estava de novo na estrada. É isso aí, Leila. É isso aí. Então, Rafael, fala aí as tuas considerações finais, assim, você que já tem uma experiência com todo tipo de gente que pratica exercício, ou que não pratica, que vai começar, porque tem um sonho. O que você pode falar assim para a pessoa? Não, assim, acho que ela tem que tentar procurar um bom profissional, né? Eu acho que ela tem que passar por uma avaliação, principalmente se ela tiver algum histórico de lesão, né? Mesmo que ela não tenha, fazer a avaliação para ver se tem algum tipo de desequilíbrio, se precisa de algum tipo de ajuste. Quando fazer alguma atividade física, não começar de forma tão intensa, né? O corpo precisa de uma certa adaptação. O nosso músculo, ele responde muito rápido ao estímulo, mas as nossas cartilagens, nossos ligamentos, nossa cápsula, ela não responde tão rápido assim. Então, precisa de um pouco mais de tempo para essa adaptação. Então, procurar um profissional, discutir com ele quais são os seus objetivos, discutir como é o planejamento, questionar, né? Não aceite tudo que o profissional fala. Como é que você vai programar para mim? Quando é que eu vou começar a treinar essa parte simulada? O que é que eu vou fazer? O que é importante para mim? Então, simplesmente, qualquer atividade que você for fazer, se for a caminhada de 200 quilômetros, né? Acho que sai de Portugal, você me corrige se eu estiver errado, é um tipo de planejamento. Se for da França, que envolve 800 quilômetros, outro tipo de planejamento, né? Então, se programa. Eu acho que quanto mais você se programar e quanto mais você estiver preparado, menos surpresas indesejadas você vai ter durante o seu objetivo, né? Então, acho que a dica principal é essa, né? Essa questão psicológica, eu vou bater de novo porque eu realmente acho muito importante. Tenham um pouco de paciência, né? Às vezes a gente é afoito, que é o resultado rápido. É por isso que eu não trabalho com parte estética, não gosto de trabalhar com emagrecimento, porque de repente as pessoas decidem que querem treinar hoje e amanhã já querem estar magras. Não dá o devido tempo, né? E rapidamente se decepcionam com os resultados e tendem a desistir. Então faça um trabalho a longo prazo, sem focar tanto no resultado, porque de repente você vai estar colhendo os resultados inesperados, né? É como eu disse assim, por várias vezes vou citar esse exemplo de novo, né? Outros alunos que eu disse, poxa, como tá as pernas dessa tua aluna aí, cara? Eu disse assim, ó, tu acredita que ela não tá nem aí para isso? Porque o objetivo dela é outro. Isso aí ela tá ganhando de bônus, de plus, né? Um corpo mais bacana, uma perna mais torneada, uma perna mais bonita. Tudo isso veio como consequência. E às vezes você fica tão bitolado naquilo ali que acaba prejudicando um pouquinho os resultados, né? Então, um pouquinho de planejamento e paciência é fundamental. Eu vou acrescentar aí uma observação que eu acho que é importante, e você pode até reforçar, que gente, não deixem para fazer exercício regular no momento que você decidir fazer uma aventura como essa do caminho, tá? Acho que é importante, né, Rafael?
ter o hábito. Não, exatamente, a questão do planejamento. Né? Hábito de fazer um exercício, uma caminhada, qualquer que seja, um esporte como hobby, claro, com as devidas orientações, com os devidos cuidados, né? Mas, né, num rompante decidir começar uma atividade que você nunca fez, ou fazer uma aventura, uma viagem como essa, que não é uma viagem comum, né? Vou começar a fazer exercício agora, você realmente precisa de um apoio profissional, né? Um profissional te acompanhando, te avaliando, te orientando, né? Para que saia dentro dos conformes. Eu, pelo menos, né, saia de uma maneira um pouco mais planejada. Imprevistos acontecem, é lógico, né? E a gente tem que estar preparado, mas a gente tem que reduzir, né, os ruídos, as dificuldades, os problemas que podem surgir. Isso. Onde você está hoje e onde você quer chegar, né? E como você vai fazer esse trajeto, né? Então, é a questão do planejamento. Realmente, você não pode sair do sedentarismo para alguma atividade extrema e de muita intensidade. Então, precisa de toda essa adaptação. A gente está falando aqui de peregrinação, né, de caminhada. Então, de algum modo, alguém está esperando a gente, resolve fazer isso, escolhe uma data futura e se planeje e como você vai conseguir isso. E que isso seja um start para mudar a sua vida, né? Quando você voltar da caminhada, isso faça parte da sua rotina, né? O cuidado com o seu corpo e com sua saúde. Beleza, Rafael. Gente, vocês têm aí mais alguma pergunta para o Rafael? Verem, façam agora. Rafael, como é que as pessoas se encontram aí? Que tipo de assistência você dá para as pessoas? Fala aí um pouquinho. Falo sim. Às vezes você se fale agora ou me procura lá no Instagram. A Juliana me puxava muito a orelha, porque eu não sou tão bom no Instagram, né? Mas lá tem informações, tem WhatsApp, tem contato. De vez em quando eu vou lá. Eu sou um cara mais na minha, né? Mas tá lá meu contato, meu perfil Rafael com PH treinador. Eu vejo aqui que já tem algumas pessoas seguindo. Hoje eu tenho basicamente 2, até 3 tipos de serviço, né, Juliana? Eu faço a consultoria, isso pode ser à distância ou presencial. Eu sou muito transparente em dizer que a presencial tem uma certa diferença, porque eu consigo contato, eu consigo tocar, eu consigo ver, né, mas é possível fazer à distância também. Então, eu faço a consultoria onde eu faço a montagem da planilha de treinos, somada a vídeos de todos os exercícios, qual é o objetivo que a pessoa precisa e tal, para ela treinar sozinha, né, ou com o personal dela, quando tem algum personal, alguma pessoa que entende de treinamento, mas não entende tanto de lesão, ou de alguma preparação como a que a gente fez, facilita o trabalho, né? Porque em vez de eu te passar, Juliano, vai ter que fazer agachamento dessa forma, tal, eu passo para o seu profissional e ele lida com você. Então, tem essa questão. Eu mesmo faço a preparação, que foi a que eu fiz com você. Você me contratou no primeiro dia. Aliás, nos 2 primeiros meses, você se encaixou na consultoria e aí a gente conseguiu depois um espaço na agenda, você se encaixou e eu fiz toda a sua preparação até Santiago. Se eu tiver tirado 10 ou 15 dias de férias aí durante esse período, deve ter sido muita coisa, eu devo ter deixado o que você era para fazer, né? E a outra possibilidade é realmente eu prescrever e encaminhar um profissional para acompanhar. Como o dia só tem 24 horas, não dá para a gente acompanhar todo mundo, né? Mas a gente tem essas possibilidades e nem sempre a pessoa se encaixa no nosso horário. Então, de repente, a pessoa não tem não pode ter horário fixo para treinar. Um dia treina 8, um dia treina à noite, outro dia treina de manhã. Isso aí a gente senta e planeja, né? Então, a gente monta o treino, faz a planilha, explica como ler a planilha, joga todos os exercícios e fica fazendo acompanhamento à distância, né? Para tirar dúvidas, ajustes. E a cada 2 meses a gente fica marcando encontros para reformular o treino e avaliar como está sendo essa jornada, né? Então tem aspectos positivos nas duas formas, tem aspectos um pouco mais limitantes nas duas formas também, mas tanto faço o trabalho presencial de preparação, como à distância através de consultoria. Então você
de exemplo, né, de preparação presencial, e o Giovanni, a consultoria, imagino que ele esteja com o ombro zerado, porque nunca mais me deu notícia, então eu fiz a prescrição para o tratamento do ombro dele. Aí, para levar a puxada de orelha aí, ó. Se nunca mais me deu notícia é porque o ombro tá show. Normalmente me dão notícia só quando tem problema. Mas é isso, gente. Olha, tá aqui, fica a dica para você. Olha, ó, tá aqui ele, ó, rindo, ó. Ih, Rafael, Então é isso. né? Tá devendo alguma coisa. Gente, fica a dica aqui, ó. Rafael, se vocês quiserem ir lá no Instagram dele, bater um papo, perguntar outras coisas, outras dúvidas. Esse é o cara que me preparou, né? Teve maior paciência, entrou na missão comigo. Eu brinco muito que ele entrou na missão, porque eu não dava folga para ele. Era exigente também, né? Porque era um sonho. Então, quando você tem um sonho, você exige. É como ele falou, exige do seu treinador, do seu profissional de educação física que acompanha você. É importante essa troca, né? A gente trocava realmente muitas impressões, essa parte psicológica, mental, que a gente conversava muito, foi muito importante para mim. De fato, a gente tinha um pensamento muito semelhante em relação a isso, né? E foi muito determinante para mim esses 40 dias de caminhada, quando eu penso que, poxa, meu joelho se comportou muito bem, eu me sentia segura em fazer diversos movimentos que causavam uma certa instabilidade. Então, fiquei muito feliz, realmente, de chegar a Santiago inteira, né? Uma dor no calcanhar ali, umas bolhas aqui, mas cheguei, realizei. E aí, tá aqui o Rafael se dispondo a responder as perguntas de vocês. Vão lá no Instagram dele, consultem ele, façam perguntas, porque é um cara extremamente profissional, muito bacana de se trabalhar, muito bacana de trocar impressões. Ele vai te dizer o que você precisa. E ele é assim, ele não tem papo na língua, não. Ele fala mesmo, sabe? Não tem esse negócio de, não, vou suavizar aqui. Ele fala mesmo. E acho que é isso que me agradou nele. Ele realmente não passa pano para aluno preguiçoso. Ele não passa pano. Mas é isso mesmo. Ó. Gente feliz. Aqui. Dá tchau, aqui, ó. Vamos já. Ele se sente feliz vendo você feliz também com os seus resultados, com a sua performance, com os seus sonhos. Eu agradeço todo mundo que participou da live. Né? Não, eu agradeço o convite, Juliana. Tá a galerinha que entrou no quarto. Vai dar certo. Eu fico muito feliz com o convite, né? E fico muito feliz com o resultado de todo o nosso processo. É longo, a jornada foi longa, mas o resultado final foi extremamente satisfatório. A gente vibrava, né? A cada vez que você ia conquistando, Rafael, já foi 100 quilômetros, 150, 200, e a gente ia naquela contagem, não, vai dar certo, vai dar tudo certo. E todo o esforço que foi gerado pela Juliana, ela vai ser recompensada lá atrás. A cada carimbo que era dado lá, né, no passaporte, a cada conquista, e assim, fazer parte, né, você é contratado como profissional, então você é recompensado com isso, né, mas a recompensa de ter dado certo, de ter contribuído, essa não tem preço, né? Eu posso dizer, eu preparei uma pessoa com várias lesões, ela fez a caminhada, cumpriu os 800 quilômetros sem nenhum probleminha no joelho dela, e então isso não tem preço, né? A satisfação de ter participado de toda a sua jornada é indescritível. Muito obrigada, Rafael. Muito obrada a vocês que participaram da live. Vem mais novidades aí. Em breve a gente divulga aí outras lives para ajudar as pessoas que têm interesse em fazer o caminho de Santiago, né? Convidando profissionais assim como o Rafael para tranquilizar, para vocês tirarem dúvidas e se sentirem um pouco mais seguros, né, em empreender essa jornada. Então, muito obrigada, boa noite para vocês, beijo grande e bom caminho para todos. Valeu. Essa daqui. Acabou.